Sabe, uma meia-verdade é possivelmente a mentira mais perigosa que existe. Com certeza. É a mais letal. Pois é, porque se alguém entrega, tipo, só 50% dos fatos sobre um acontecimento, essa pessoa não está apenas informando quem está escutando. Ela está, de certa forma, programando a percepção da audiência. Exato, é uma manipulação sutil. É como baixar um software no nosso sistema operacional mental, sabe? Mas sem ler o código. A gente simplesmente aceita a instalação e, quando vai ver, a nossa visão de mundo já foi alterada por um vírus de desinformação. Nossa, essa analogia do vírus é muito real. E o mais fascinante sobre as anotações que a gente tem hoje é que elas focam exatamente em como construir um antivírus para a mente. Anotações focado totalmente no desenvolvimento do pensamento crítico e, bom, o material traz um exercício prático, direto, para a gente analisar qualquer coisa que alguém tenha relatado recentemente. E não é um exercício teórico chato. As anotações não tratam o pensamento crítico como um dom místico, sabe? É tratado como um processo mecânico mesmo, uma auditoria. Aham. O documento propõe uma autoavaliação, ou seja, um exercício sem notas, sem alguém de fora te avaliando. São 6 eixos de questionamento para forçar o nosso cérebro a sair daquele piloto automático nas interações do dia a dia. E para quem acompanha a gente numa era de sobrecarga de informação, tipo, essa estrutura mental acaba sendo um filtro essencial, né? É vital para qualquer pessoa que busca aprender e se informar sem ser manipulada. Totalmente. Porque a verdade inconveniente é que o cérebro humano é uma máquina de economizar energia. Ele detesta a fricção cognitiva. Aceitar a informação pelo valor de face gasta pouquíssimas calorias. Mas questionar exige esforço deliberado. É gastar a bateria do cérebro. Exato. E esse material usa essas 6 perguntas para funcionar como uma trava manual, um controle forçado contra a nossa própria preguiça neurológica. Certo. Vamos desvendar isso. Para entender como esse filtro funciona na prática, acho que a gente tem que começar pelo nível mais básico de qualquer troca de informação. O que e o quem. O remetente e a mensagem. Exatamente. A primeira parte do documento disseca essas duas perguntas. Quem disse isso e o que eles disseram? Pensando na metáfora do pacote que chega pelo correio, a gente precisa verificar o remetente, né, que é o quem, e inspecionar o conteúdo, que é o quê. E sobre o quem, o texto faz a gente avaliar se a fonte é alguém conhecido ou se é alguém numa posição de autoridade, de poder. E joga a pergunta no ar: a identidade da fonte realmente importa tanto assim? É um ponto excelente, porque na prática, recebendo essa informação, a gente avalia o remetente o tempo todo. Mas eu tenho um contraponto prático aqui para a gente debater. Manda. Um título de autoridade transforma automaticamente uma opinião num fato segundo a lógica destas anotações. Porque no mundo real a gente delega a confiança, né? A gente terceiriza isso. Pois é. Se um médico de jaleco dá um diagnóstico, a gente tende a transformar essa opinião profissional num fato incontestável na mesma hora. O que é fascinante aqui é que o material não propõe a negação da ciência, sabe? O objetivo não é duvidar de tudo de forma cega. A genialidade dessas anotações está em focar fortemente nas omissões. Nas coisas que ficam de fora. Isso. A verdadeira armadilha não é só opinião disfarçada de fato. A pergunta central que o texto exige que a gente faça é: eles deixaram alguma coisa de fora? Nossa, isso é poderoso. Sim, porque um médico pode dar um diagnóstico correto, que é um fato, mas omitir um efeito colateral grave porque ele prefere um laboratório específico, por exemplo. A omissão é letal, porque ela passa ilesa num detector de mentiras. Caramba, sim. Tem aquele conceito de que o que vemos é tudo que há, né? O cérebro tem uma dificuldade colossal de processar o vazio. Se a historinha faz sentido com as peças que estão na mesa, a gente fecha o quebra-cabeça e vai embora. A gente não para procurar a peça que esconderam. Exato. A ausência da informação não aciona o nosso alarme de perigo. A gente só vê o que está ali. E é por isso que ancorar a análise nessa pergunta, todos os fatos foram fornecidos, é tão crucial. Obriga a mente a procurar o invisível. Bom, isso nos leva a uma ponte bem lógica, porque as palavras não existem no vácuo, né? A mesma mensagem da mesma pessoa ganha contornos completamente diferentes dependendo do ambiente e da linha do tempo. Com certeza.
O palco muda o show. Pois é. O que nos leva ao próximo passo do exercício, as coordenadas de espaço e tempo. O onde eles disseram isso e quando eles disseram isso. O cenário e o relógio. Isso. Aqui que a coisa fica realmente interessante. Começando pelo onde. A análise exige que a gente observe se a fala aconteceu em público ou em privado, destacando se outras pessoas tiveram a oportunidade de responder. Um relato alternativo, sabe? Sim, o conceito do contraditório. Só que, eu tenho mais um pushback lógico aqui pra gente pensar. Adoro. Manda ver. Será que a verdade muda de acordo com a sala em que estamos? Tipo, um fato não deveria ser um fato, independentemente de ter sido dito numa praça pública ou numa sala fechada. Isso levanta uma questão importante. Segundo o texto, o onde não muda o fato em si. A questão é a fricção. Numa sala privada, a narrativa não tem contestação. É um ambiente estéril. Qualquer coisa cresce ali. Ninguém vai levantar a mão para desmentir. Exato. Mas em público, há a chance de um relato alternativo por terceiros. A vulnerabilidade de uma afirmação é muito maior quando os holofotes estão ligados. Entendi. O ambiente dita a resistência daquela narrativa. Mas, e sobre o tempo? O relógio? O quando é outra camada reveladora. O material pede para a gente localizar a fala em relação a eventos importantes. Foi antes, durante ou depois. O timing é super relevante. Ah, o famoso engenheiro de obra pronta, né? Perfeitamente. O texto atrela isso aos eventos porque relatar algo antes de acontecer é uma previsão, um aviso, tem risco envolvido. A pessoa coloca a credibilidade na reta. Sim, ela tá se arriscando. Agora, se a mesma pessoa diz a mesma coisa depois que o evento já rolou, aí a função da mensagem muda. Vira justificativa, vira reescrita da história ou só uma tentativa de sair bem na foto. Nossa, muda completamente a intenção. Tendo mapeado a mensagem, o remetente, o espaço e o tempo, a gente chega na parte mais densa, né? O mergulho final. Exato. Resta investigar as camadas invisíveis da comunicação, as motivações secretas e a roupagem emocional. As perguntas finais são: por que eles disseram isso e como eles disseram isso? É aí que a biologia e a manipulação se encontram. O porquê pede para a gente buscar o raciocínio por trás da opinião, investigar a intenção. Mesmo, a pessoa estava tentando fazer alguém parecer bom ou ruim. Que é onde mora o interesse pessoal, né? Sempre. E o como entra na questão do estado emocional? Eles estavam felizes, tristes, zangados, indiferentes? O formato também entra aqui. Se foi falado ou escrito. E a clareza. Então, o que tudo isso significa? Se a gente nota que a pessoa estava visivelmente zangada ou triste, isso invalida automaticamente o raciocínio dela sobre a ótica dessa estrutura? Porque, poxa, se alguém sofreu uma injustiça e tá com a voz embargada de raiva, a emoção é real. Não soa meio robótico invalidar isso? Se conectarmos isso ao quadro geral, o texto não diz de jeito nenhum para invalidar a emoção. A sacada é correlacionar a emoção com o porquê. Como assim? Se a pessoa estava zangada, que é o como, e tentava fazer alguém parecer muito ruim, o porquê, a lente crítica aponta um possível viés. E tem uma pergunta de segurança no material que é brilhante. Eles explicaram o raciocínio? Ah! Entende. Emoção justificada com raciocínio lógico é comunicação normal. Agora, emoção sem raciocínio ou cheia de omissões é um alerta vermelho gigante para o pensador crítico. A raiva pode ser usada como uma cortina de fumaça para esconder a falta de fatos. Faz todo sentido. A emoção sequestra o nosso próprio cérebro. A gente vê alguém chorando ou gritando e a nossa empatia meio que desliga o detector de mentiras. É o contágio emocional servindo de cavalo de Troia para a desinformação. E o documento também destaca muito o formato e a clareza. Foi possível entender o que foi dito. Confundir o público é uma tática velha, né? A famosa salada de palavras. A pessoa fala por meia hora e não diz nada. Falta de clareza raramente é acidente. Quase sempre é projeto. Se ninguém entende a sua posição, ninguém pode provar que você está errado. Bom, com todas essas 6 perguntas dissecadas, é hora de a gente entender o resultado final desse processo mental tão rigoroso. Qual é o saldo? A tese central da fonte é que, quando alguém passa uma interação por essa malha de perguntas, o quem, que, onde, quando, porquê e como,
Essa pessoa é literalmente forçada a examinar a coisa toda criticamente. Tira a gente da passividade. Exato. O texto classifica isso como uma autoavaliação contínua. É criar um hábito, e inclusive tem uma promessa no material de que informações futuras vão revelar exatamente o que fazer com todos esses dados coletados. Mas o passo zero é fazer as perguntas. É criar musculatura, né? E, sabe, tem um pensamento provocativo que me veio agora para deixar para nossa audiência no final dessa análise. Manda. A gente falou o tempo todo sobre usar essa estrutura de 6 passos para desconstruir o que os outros dizem para nós. É um escudo contra o mundo exterior. Mas o que aconteceria se a gente começasse a aplicar essas exatas mesmas perguntas aos nossos próprios pensamentos? Nossa, virar o espelho. Isso, as nossas próprias memórias internas, quando a gente lembra de uma briga e conclui que estava totalmente certo. Será que as histórias que contamos a nós mesmos sobre eventos passados sobreviveriam a esse interrogatório rigoroso? A autoanálise radical. Eu forneci todos os fatos para mim mesmo ou omiti a parte em que eu gritei primeiro? Exatamente. Eu tô pensando isso porque eu quero fazer a outra pessoa parecer a vilã da história. É assustador pensar no quanto a gente edita a nossa própria narrativa interna para proteger o ego. Eu diria que a maioria das nossas certezas absolutas desmoronaria se a gente aplicasse o filtro de dentro para fora. Pois é uma reflexão e tanto para levar para a vida hoje. A busca por clareza é contínua, tanto para o que vem de fora quanto para o que vem de dentro. Bom, foi incrível encerrar mais essa análise aprofundada dos materiais de hoje. Foi um privilégio. Um papo fascinante como sempre. Com certeza. Que essa estrutura sirva de bússola para todo mundo que acompanha a gente. Até a próxima.